Muito bem, bom seminário. Ok. Esse recording in progress parece com You Arrive at the Destination. Já sou eu, Rogério, que devo falar? Pode Sim? tocar o barco. Então tá. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao seminário do Departamento de Ciência Política da USP, que tem uma longa programação, e hoje nós temos o prazer de receber nossa ex-aluna, nossa ex-dileta aluna, Natália Bueno, para expor o trabalho dela, Political Elites and the Appeal of Fake News. Natália, só uma breve introdução, muito rápida, eu serei breve. A Natália tem graduação na UFMG, fez um mestrado aqui com a gente no Departamento de Ciência Política, foi orientanda do Adrian, e se beneficiou de um momento, digamos, muito proveitoso e muito frutífero do nosso departamento, quando nós tínhamos bastante recursos e pudemos atrair vários professores visitantes, e nesta oportunidade a Natália, inclusive, conheceu o James Vreeland, que foi uma pessoa muito importante para um professor visitante que nós tivemos, que foi muito importante para ajudá-la na aplicação dela para ir para os Estados Unidos. A Natália foi uma das precursoras da retomada dessa conexão do nosso departamento com as universidades nos Estados Unidos, e se beneficiou diretamente desse contato com o James, o Jim, né? Mas acho que ela já tinha esse plano antes, né? A Natália já veio para a USP já com a cabeça voltada para ir para os Estados Unidos, foi para a Yale, onde fez uma tese brilhante que está em vias de ser publicada. E depois ela foi contratada pela Universidade de Emory, né? E está lá no tenure track. E a Natália é uma das pessoas com a maior capacidade de exposição que eu conheço e tem a cabeça mais metodológica que eu conheço, muito clara na exposição e muito capaz de fazer as coisas mais complexas do ponto de vista metodológico, mas expô-las da forma mais simples e mais fácil da gente entender. Então, ela tem vários trabalhos publicados com vários coautores, recebeu recentemente um prêmio, que ela pode depois mostrar, a plaquinha de melhor paper na área de política comparada do ano. Então, é uma gratíssima satisfação tê-la conosco hoje, e lembrar a todos que o departamento se mira no exemplo dela e gostaria que todos os nossos alunos pudessem ter esta mesma oportunidade de ir para os Estados Unidos, poder fazer um bom doutorado lá e ter a carreira tão bem sucedida quanto a Natália vem tendo. Ela vai apresentar o trabalho dela, eu calo a boca agora e passo a palavra a ela, e vocês verão que eu não fiz nenhum exagero ao caracterizá-la. Obrigado, Natália, e depois ela faz a exposição e depois a gente faz as discussões de praxe. Natália. Todo mundo me escuta e vem os slides antes? Eu estou vendo o slide. Bom, depois dessa apresentação, não caminha para baixo, Fernando. Só tem espaço para decepção agora. É um grande prazer estar apresentando, mesmo que virtualmente, aqui na USP. É uma das minhas casas acadêmicas aí no Brasil. Apresentar para colegas, para amigos, para o meu ex-orientador Adrian. Então, é um grande prazer mesmo. E antes da apresentação, eu conferi. Minha primeira apresentação no seminário, a única antes dessa, foi no dia 17 de outubro de 2013. Então, quase fez a data certinha agora, alguns anos depois, e de um trabalho que depois foi publicado com o TED, um trabalho que eu gosto bastante, sobre raça e representação. E agora uma agenda de pesquisa nova,
E a coincidência entre as duas apresentações é que, tanto naquele momento, eu apresentei um trabalho bem em andamento, e é a mesma coisa que eu faço agora. Eu sei que para o público é um pouco menos, talvez, atrativo ver o trabalho em andamento, porque você não tem uma notícia clara, mas para os autores é bem útil esse momento de poder compartilhar o que nós estamos pensando, mesmo que a gente esteja no caminho da descoberta, ainda não tenha a descoberta nas mãos. Então, eu queria agradecer a oportunidade de apresentar uma coisa que é em andamento, e é um trabalho coletivo. Então, é um trabalho feito em parceria com os colegas Fred Batista Pereira, da UNC Charlotte, Felipe Nunes, da UFMG, Nara Pavão, da UFPE, e 2 colegas novos que começaram agora com a gente, a Valerie Wirtschafter, da UCLA, da Brookings, e o João Pedro Oliveira, da PUC-Rio. Bom, então essa é uma agenda que a gente começou em 2018. A gente fez um trabalho, a gente começou a estudar isso, na verdade, mais de 2018, quando a gente começou a pensar sobre a entrada das notícias falsas, da desinformação no contexto brasileiro. Naquele momento, antes das eleições, não era uma questão tão saliente como é hoje em dia, mas estava bem óbvio por vários sinais que ia se tornar algo saliente. Então, a gente começou a introduzir algumas perguntas em pesquisa de survey, começou a testar a eficácia de alguns instrumentos para poder reduzir a crença em notícias falsas, e isso tem se virado em alguns trabalhos que estão listados aqui. Bom, esse trabalho é uma agenda um pouco mais ampla, que é menos que no começo eu estava preocupado mais em entender o que pode ser efetivo contra a desinformação, e agora está um pouco mais interessado em dar um passo para trás e pensar na lógica política da desinformação. Então, o que vocês estão vendo aqui, né? Por que estudar a desinformação no contexto brasileiro? O gráfico à esquerda mostra o interesse privado por desinformação. Então, que são dados do Google Trends, em que a gente mostra a procura pelo termo fake news, desinformação do Google entre 2010 e 2020. E como vocês podem ver, teve um pico de procura de interesse privado expressado pela procura no Google, pelo termo desinformação, justamente no mês eleitoral. Então, essa linha traçada, ela representa o de outubro de 2018. Em 2018, especificamente, a gente, não só a desinformação como um termo foi procurado, mas alguns rumores constantes foram bastante procurados. Então, por exemplo, a gente procura aqui pelo termo, a procura pelo termo kit gay teve um crescimento exponencial em 2018 e foi, obviamente, motivada por 2 contextos específicos. Uma entrevista que o candidato Bolsonaro deu em agosto, eu acredito, de 2018, no Jornal Nacional, que o termo kit gay foi falado, isso é o primeiro pico aqui, e aqui nas eleições de 2018. Então, isso aqui mostra só o interesse crescente nesse momento eleitoral sobre notícias falsas. E não só o interesse privado, mas também é o interesse que você consegue captar pela demanda por fact-checking, por checagem de fatos. Então, aqui são os dados de checagem de fatos, são a quantidade de notícias falsas checadas pelo fact-checking brasileiro entre 2010 e 2020. Depois eu explico como é que a gente fez esse gráfico. Mas o que eu queria ressaltar aqui é que o maior número de notícias checadas nesses sites foi no período eleitoral. Aqui vocês podem ver o período eleitoral entre julho e outubro de 2018. E logo depois você vê um crescimento muito grande aqui quando começa a pandemia também. Quando você olha por notícias falsas checadas só de conteúdo político, o padrão fica muito mais claro. Momento eleitoral é momento de notícia falsa circulando. Isso aqui, de novo, expressado pelas notícias falsas checadas por sites de checagem de fatos brasileiros. Então, à primeira vista, há uma grande oferta de notícia falsa e há um grande interesse sobre notícias falsas. Mas a pergunta é, qual que é a consequência disso? Isso pode mudar o eleitor, a sua visão? Isso pode afetar como é que o eleitor vê o mundo, como é que ele avalia candidatos? A literatura parece bem cética sobre esse ponto. Então, aqui um trecho de um texto do paper do Garceron, 2016, indicando que esse tipo de notícia falsa tem efeito limitado sobre atitudes políticas e comportamentais, além de simplesmente acreditar ou não em questões fatuais. Outro trabalho também, muito de alta qualidade, mostra que os resultados sugerem que a especulação sobre a prevalência e a exposição a sites poucos confiáveis foi exagerada, no sentido que
Até o acesso à notícia falsa é muito menor do que a gente pode imaginar, dado a discussão geral sobre a importância de notícias falsas. Outro trabalho mais teórico do Little argumenta que a noção que essas formas, esses pedaços de notícias falsas têm influência sobre de persuasão é pequena. Então, a notícia falsa, assim como a própria ideia de persuasão como um todo, ela é muito difícil. O que essa literatura em geral está apontando é que os efeitos da notícia falsa sobre o comportamento e sobre atitudes é, na verdade, mínimo. Né? Então, tem essa hipótese dos persuasion effects das notícias falsas ser mínimo. Mas a questão para a gente que motivou esse trabalho é, então, por que isso importa? Por que ainda como um negócio e como um issue, notícia falsa se parece cada vez mais importante? Então, a gente tem algumas perguntas que a gente faz nesse trabalho. Quão comum são notícias falsas na política? De que maneira notícia falsa pode afetar a desinformação, afetar o comportamento político? E, mais especificamente, como que políticos podem se beneficiar ao promover a desinformação? Nesse trabalho, o nosso foco é principalmente qual que é o papel que notícias falsas têm para elites políticas e como eles se beneficiam disso. Então, nosso objetivo é investigar o uso da desinformação por elites políticas e, por consequência, como que a desinformação pode afetar o comportamento político, que em si afeta os incentivos do eleitor, do político. Qual que é a nossa teoria geral? A gente pensa em política e notícias falsas como parte de um mercado informacional, em que existe a oferta feita pelas elites e feita pela mídia, e tem uma demanda para notícia falsa, e tem uma demanda por notícia. Antes das mídias sociais, as elites políticas tinham muito pouco controle sobre se a oferta de notícias vai ser favorável ou não favorável a elas. O que as elites poderiam fazer é simplesmente discutir, deslegitimar as interpretações e as fontes das notícias, mas eles não tinham controle sobre a oferta da notícia. O que a rede social faz é, basicamente, reduzir em muito a barreira de entrada sobre a produção de notícias, permitindo, de certa maneira, que as elites possam operar também como fontes de notícia. Então, entre o eleitor e o político, não mais existem redes, simplesmente só jornais, rede de televisão ou mídia tradicional. O contato entre o eleitor e o político se torna muito mais imediato, e a barreira de entrada é muito mais baixa. As elites, então, elas podem começar a espalhar informação falsa que sendo sinais inequívocos sobre que elas são a favor ou contra um grupo. Então, as notícias falsas, em relação às notícias verdadeiras, elas têm algumas vantagens e algumas desvantagens. Uma vantagem que a gente acha clara para o político é que é um sinal inequívoco, um sinal claro, de alta precisão, em qual lado que esse indivíduo está. Qual grupo político, qual partido, qual orientação que esse político tem. A outra vantagem é que ela é de muito menor custo. Né? Política falsa, por definição, você inventa. Então, não tem o custo, não tem o esforço de produzir notícia acurada, uma notícia que tenha alta qualidade. Né? Faz parte da definição da notícia falsa. Pelo lado do eleitor, existe uma parte do eleitorado que busca notícia que confirma seu viés, que está compatível com seu viés de confirmação. Então, a notícia falsa que tende a estar alinhada com esse viés de confirmação, ela se torna mais prazerosa, ela aumenta a utilidade do eleitor. Então, para uma parte do eleitorado, essa notícia barata também tem alto benefício. Então, em síntese, a ideia é que, ainda que os efeitos de persuasão sejam mínimos, compartilhar notícias falsas pelas elites, de forma barata, produz um ambiente informacional que ajuda a reforçar e ativar identidades políticas. Então, nesse mercado em que é barato produzir notícia falsa pelo lado das elites, e tem o payoff que parte do eleitorado tem essa demanda por uma notícia que seja mais barata também, não só barata em termos cognitivos, no sentido que é mais fácil consumi-la, mas também dá um sinal inequívoco da sua própria, um sinal inequívoco que está alinhado com a sua identidade política, torna-se um payoff positivo como um todo, compartilhar a notícia falsa. Não que esse payoff não tenha, não que não existam consequências negativas de compartilhar a notícia falsa, não só pelo lado, obviamente, criminal, mas pelo lado também reputacional. Então, as eleitores são heterogêneas, nem todo eleitor tem essa demanda para essa notícia de sinal inequívoco e fácil de consumo.
De qualquer maneira, o nosso ponto geral aqui é que, dado esse mercado informacional que a notícia falsa entra no mercado de redes sociais, existe um potencial positivo de compartilhar notícia falsa pelas elites. Quais são nossas hipóteses, então? A primeira é que a gente pensa na diversion, né? Que notícias falsas podem ser úteis em counter unfavorable information by changing the flow and supply information e fortalecendo, de certa maneira, esses echo chambers das redes sociais. Então, notícia falsa, de certa maneira, é uma ferramenta para você ir contra a notícia que é desfavorável a você. E dessa maneira, você muda o fluxo de informação e você fortalece grupos que já compartilham notícias entre si, que são esses echo chambers. Mais especificamente, nós esperamos que elites vão compartilhar notícias falsas em respostas a choques informacionais negativos, sendo esses choques informacionais negativos notícias reais ou eventos que trazem consequências negativas para as elites políticas. A outra hipótese é que a exposição a notícias falsas ajuda a reforçar as identidades dos eleitores e fazem que eles fiquem mais prováveis de buscar e aceitar notícias que a gente chama proatitudinal, que já está de acordo com as próprias predisposições do eleitor, né? Então, tem essas duas predições, que se nossa teoria está certa, é que as notícias falsas é uma ferramenta de se ir contra notícias negativas e reforçar a identidade dos eleitores e reforçar a busca por notícias proatitudinais. Como consequência, a gente espera que a identidade política, que é reforçada por notícia falsa, vai motivar os eleitores, os cidadãos, a agir para poder ativar o status e a sua posição dentro do seu grupo político. Então, a notícia falsa, ela ativa a sua identidade política e a identidade política ativa sua ação política. Esse é, de uma forma simples, o nosso caminho causal que a gente vê no lado do eleitor. E que explica, a gente acredita, por que então os políticos agem da maneira que eles agem. Como consequência, a nossa hipótese é que a exposição às notícias falsas vai mobilizar o eleitorado. Então, o eleitor que vê notícia falsa, ele fica mais mobilizado porque isso ativa a sua identidade política. Uma pergunta que a gente tem de pesquisa, que não é uma hipótese, porque a gente não tem certeza de qual que é a gente não tem uma predição clara de qual é a resposta, é qual aspecto da desinformação que mobiliza as pessoas politicamente. É o fato de ser falso ou é pelo fato do conteúdo ser politicamente motivado? Ser radicalmente politicamente motivado. Isso vai ficar um pouco mais claro quando eu mostrar os exemplos que a gente quer dizer com conteúdo radicalmente politicamente motivado. Então, essa é uma outra pergunta que a gente está interessado nesse trabalho. Bom, essa é a motivação e nossas predições. Como é que a gente vê isso empiricamente? O que a gente faz tem duas partes. A gente produz dados novos sobre o compartilhamento de notícias falsas por elites políticas, que é um trabalho descritivo e observacional. E a gente tem um trabalho experimental para estudar o impacto da exposição da notícia falsa sobre o comportamento político, que a gente acha que faz parte da história completa, né? Então, a primeira pergunta é: elites compartilham notícias falsas? Que notícia falsa e quando? Primeiro, aqui é um gráfico que a gente mostra de notícias, de volume de notícias falsas pró-Bolsonaro ao longo do tempo. Então, eu vou explicar um pouco mais detalhes depois como é que a gente coletou esse dado, mas aqui é o número de notícias falsas pró-Bolsonaro, que vão de 0 a 40 em diferentes momentos do tempo, de 2018, janeiro de 2018, até dezembro de 2020. E como vocês podem ver, a quantidade e volume de notícia falsa pró-Bolsonaro coincide, de certa maneira, com alguns eventos políticos importantes, como a facada em Juiz de Fora, por exemplo, a eleição, quando o Sérgio Moro pede demissão, quando ele faz o primeiro pronunciamento em rede nacional sobre a pandemia e etc. Notícias falsas contra o PT também tem um padrão interessante, no sentido de que elas coincidem com eventos políticos importantes, né? Então, por exemplo, a gente vê um aumento de notícias falsas anti-PT no momento da eleição, como a gente tinha falado, quando o Lula deixa a prisão. Então, tem uma certa associação com eventos políticos relevantes que geram nova informação para o eleitorado e a existência de notícia falsa. Mas isso que eu estou mostrando
é a notícia falsa como um todo, que a gente tira de fact-checking, não é que elites políticas compartilham. Para a gente poder saber quando elites políticas compartilham notícia falsa, a gente tem que criar esse dado, né? E aqui foi basicamente um ano das nossas vidas, que a gente vai falar durante 2 minutos. O que a gente fez? Primeiro, a gente coletou notícias falsas de agências de checagem de fatos no Brasil. A gente raspou todos os rumores que foram checados no Brasil entre 2017 e 2020. Quais são essas agências que a gente raspou? Boatos, Aos Fatos, Comprova e Farsas, UOL Confere e Agência Lupa. Então, isso gerou uma base de dados de 14 mil rumores nesse período, a partir dessas agências. São 14 mil potenciais notícias falsas, nem todas são. Então, alguns desses sites compartilham, eles checam só notícia que eles depois demonstram ser falsas. Outros desses sites têm uma escala de classificação em falsa, não falsa. Outros têm mais nuance na classificação. Mas, em geral, a gente tem 14 mil rumores. Depois a gente identificou e validou os perfis em redes sociais de elites políticas no Brasil. Então, a gente pegou presidente, vice-presidentes, ministérios, governadores, vice-governadores, deputados federais, senadores, candidatos a prefeito em todas as capitais estaduais, num total de 1.019 políticos. E a gente pegou o perfil social deles no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, e alguns que tinham grupos de WhatsApp públicos. Então, a gente coletou todos os posts que eles publicaram entre 2018 e 2019 no Facebook, no Twitter, e pegou todos os textos compartilhados e fez a transcrição deles. A gente vai apresentar aqui, a gente vai apresentar os dados do Facebook e do Instagram, desculpa, Facebook e Instagram, Twitter. A gente não analisou ainda, não terminou de analisar ainda o YouTube, a gente não começou a análise do WhatsApp no momento. Então, redes sociais aqui a gente se refere a Facebook, Instagram e Twitter. O que isso gerou? Gerou cerca de 1,5 milhão de posts no Facebook, 1,5 milhão no Twitter, 1 milhão no Instagram e 171 mil, mais ou menos, vídeos no YouTube. Então, esse é o nosso corpo de análise, que agora a gente tem que achar nesses 4 milhões de posts, aproximadamente, quais deles são notícias falsas, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem uma base de dados de notícia falsa, que são os rumores que a gente raspou, uma base de dados de 14 mil rumores e uma base de dados de 4 milhões de posts. Como que a gente identifica quais desses posts são notícias falsas? E aqui foi uma grande parte do desafio. Eu não quero falar muito disso, porque eu quero chegar nos resultados, mas até hoje a gente sabe, isso não tinha sido feito antes. Os trabalhos que estudam notícias falsas no resto do mundo, e principalmente no caso americano, eles pegam uma lista de sites que frequentemente compartilha mais da metade das suas notícias são falsas. Uma lista de sites que tem conteúdo de baixa qualidade, que eles classificam. Então, eles olham o comportamento desses sites, né, o domínio desses sites, que é a prática mais comum. No caso brasileiro, isso não se classifica, que a maior parte dos rumores, notícias falsas, não vem de um conjunto estabelecido de sites. Eles vêm de texto, que circulam tanto no WhatsApp quanto em redes sociais, que as pessoas compartilham. Então, não tem um link associado, normalmente, às vezes tem, mas normalmente não tem um link associado à notícia falsa. Então, a gente tem que criar um método para poder identificar isso. Então, a gente criou algumas bases de dados que tinham uma amostra aleatória de posts de políticos sem notícia falsa, que a gente fez com assistente de pesquisa para verificar se os posts efetivamente não tinham notícia falsa, e combinou esses posts sem notícia falsa com uma base de dados com notícia falsa, né? Então, agora a gente tem uma base de dados que a gente pode criar um modelo que vai aprender a distinguir entre essas duas coisas. E aqui, antes de eu chegar no modelo, quais são nossas notícias falsas? Aqui é só um exemplo que eu peguei hoje do texto que a gente usou da notícia falsa. Então, o Boatos, muito utilmente, aliás, eles têm sido super gentis com nossas perguntas para eles colocam um texto da notícia falsa que circulou no Brasil. Então, a gente extraiu esse texto da notícia falsa e criou essa base junto com os posts sem notícia falsa, para poder criar um modelo que, como a gente sabe a verdade nesse caso e nesse caso, como que a gente pode fazer predições para uma outra base de dados, baseado nessa base.
A gente tentou várias coisas, né? Uma coisa que foi interessante, que saiu de uma conversa com o pessoal da checagem de fatos, é que, normalmente, quando você faz análise de texto, o que você faz é padronizar o texto, né? Deixa tudo em minúscula, você tira acento, você tira ponto de interrogação, você tira exclamação, essas coisas. Mas para notícia falsa, esses aspectos estéticos, eles fazem diferença. Então, você pode ver nesse caso aqui, você vê que a letra maiúscula é comum estar em notícia falsa. Ter exclamação e vírgula, 3 exclamações é comum na notícia falsa. Então, nosso modelo melhorou de qualidade, uma vez que a gente começou a parar de fazer a padronização comum em análise de texto e deixou esses elementos dentro dela. Então, o que a gente fez, o nosso modelo preditivo foi o que a gente chama de Naive Bayes Approach, que eu posso entrar em detalhes depois, se vocês quiserem, mas não é uma maneira simples, relativamente simples, em modelos de aprendizagem de máquina, que basicamente você cria histogramas de palavras e você associa a probabilidade de uma palavra estar num grupo que é não notícia falsa e a probabilidade de uma palavra estar num grupo que é de notícia falsa. Então, você cria essas probabilidades e aí você cria um modelo para, uma vez que você encontra essa palavra em outro texto, qual a probabilidade ela está numa notícia falsa versus uma notícia não falsa. Então, você cria esse modelo e o que você cria isso chama uma training dataset, e você cria uma base, depois que um test dataset, que é cerca de 20% da base total, para testar, para ver se você consegue realmente predizer se um post contém notícia falsa ou não contém notícia falsa. É isso que eu estou mostrando aqui agora. Então, na nossa base teste, né, das notícias que não tinham, dos posts que não tinham notícia falsa, a gente conseguiu prever que a maioria realmente não tinha notícia falsa e uma parte tinha notícia falsa. Então, esse caso aqui, 76 e 19, são os casos que a gente errou no nosso modelo. E aqui na diagonal são os casos que o modelo acertou, que o post que não é falso realmente foi previsto como não falso, e o post que é falso foi previsto como falso. Então, essa matriz que mostra quão efetivo o nosso modelo foi. E na nossa base geral, a gente teve uma acurácia entre 94% e 95%. Uma vez que esse modelo estava pronto, a gente tinha que efetivamente aplicá-lo nos 4 milhões de posts em todas as plataformas, né? Então, e eu esqueci de falar, desculpa, se tiver perguntas, podem me interromper. Não sei, não tenho ideia de quanto está sendo claro ou não, então fique à vontade para me perguntar as coisas no caminho. Então, o que a gente fez? A gente aplicou isso em 4 milhões de posts e e esse modelo gera uma probabilidade, né? Qual a probabilidade de um post conter notícia falsa? A gente selecionou os posts que tinham probabilidade de 0,9 para cima de conterem notícia falsa. E aí a gente criou uma matriz com os posts suspeitos que conterem notícia falsa. Tendo essa matriz, a gente fez tendo esses posts, a gente criou uma matriz com as notícias falsas que a gente tinha para ver a similaridade de conteúdo entre o post e a notícia falsa, de modo que a gente pudesse saber qual notícia falsa estava sendo compartilhada naquele post. Então, a gente fez usando a medida de cosine similarity para medir qual o overlap de conteúdo entre a notícia falsa e o post. Pronto. Tendo isso, a gente pegou só os posts que tinham uma similaridade de 0,5, e aí entrou o trabalho humano de novo. A gente pegou 2 assistentes de pesquisa, trabalharam de forma independente, indo para cada post, revisando se ele efetivamente estava compartilhando a notícia falsa, que ele foi matched, que ele foi marcado junto com ela. Quando havia desacordo, um terceiro codificador entrava, e esse codificador sempre é um dos nossos coautores nesse trabalho. Todas as matches positivas, ou seja, todo mundo que os 2 arrays concordaram que era notícia falsa, foram também revisados por um terceiro autor. E a gente pegou uma amostra de cerca de 10% dos que não foram match, que foi revisado por um terceiro coautor para a gente saber se era realmente, nessa amostra, não havia um match entre a notícia falsa e o post. E com isso, a gente criou 2 medidas de o post efetivamente é uma notícia falsa, ou um post contém uma notícia que é extremely misleading, que não é falsa, mas é muito misleading.
que a gente fez? Não deu tempo eu quero fazer isso hoje, mas o que eu queria ter feito é como se fosse um funil, que a gente sai de uma coisa muito grande para uma coisa bem pequena, e cada passo a gente vai reduzindo o escopo do que a gente analisa, porque é efetivamente impossível, de forma humana, olhar 4 milhões de posts. Então, nossa estratégia foi de que maneira que a gente pode fazer a avaliação humana do post, mas de uma forma manejável, né? Qual que é o lado ruim dessa nossa abordagem? É muito conservador. A gente, com certeza, está perdendo várias coisas que são notícias falsas, mas que não estão na nossa base de dados de notícia falsa, né? E que a notícia falsa foi falada de outra maneira, né? Então, o mesmo conteúdo pode ser expresso com palavras muito distintas, e a nossa maneira de captar isso não vai conseguir identificar esses casos, porque a análise de texto, ela não pega a intenção do conteúdo, ela pega o texto em si, né? Então, nossas medidas são muito conservadoras, é importante ter isso em mente. Bom, depois de 1 ano e meio das nossas vidas, quais que são os resultados? E eu quero deixar bem claro que são resultados bem preliminares ainda. A gente está analisando os dados, a gente terminou isso semana passada, e um pouco essa semana. Então, são resultados preliminares, estão sujeitos a mudança quando a gente continuar a análise, mas a gente encontrou que 411 posts continham notícias falsas. Ou seja, de um universo de 4 milhões, é um número muito pequeno de posts contendo notícias falsas, né? Então, compartilhar notícia falsa pelas elites é um fenômeno muito raro. Além de ser um fenômeno raro também entre a população como um todo, pelos estudos americanos, pelo menos, que demonstram. 400 posts compartilharam cerca de 212 notícias falsas. Então, tem algumas notícias falsas que são reincidentes, que foram compartilhadas mais de uma vez. Então, não foram 411 rumores, mas foram 212 notícias falsas compartilhadas por políticos. Apesar de ser uma coisa rara, o que foi surpreendente para a gente é que é relativamente amplo o número de políticos compartilhando pelo menos uma notícia falsa. Então, 146 de 1019, que é uma proporção relativamente alta, compartilharam pelo menos uma notícia falsa. 73 desses 143, 50%, compartilharam mais de uma vez, e 50% compartilharam pelo menos somente uma vez. Né? E isso é bem amplo, aliás. Eu acho que o nosso maior caso foi com 29 posts com notícia falsa. Então, tem uma certa dispersão também entre os políticos compartilhando notícia falsa, tem uma dispersão relativamente grande. Em resumo, compartilhar notícia falsa entre as elites é muito raro. E quando acontece mais no Facebook, depois no Instagram e, por último, no Twitter. Lembrando que a gente não terminou a análise do YouTube e do WhatsApp ainda. Outra coisa que a gente aprendeu descritivamente é que a maior parte dos posts com notícia falsa não foram deletados nem marcados pelas plataformas de redes sociais. Algumas estão marcadas como notícia falsa, alguns foram deletados. A gente tinha o texto, então por isso que a gente conseguia verificar, mas a maioria não foi nem marcada nem deletada. Bom, então, qual que é a cara da notícia falsa pelas elites políticas, em termos de seu timing? Aqui representa a quantidade de posts com notícias falsas compartilhadas entre janeiro de 2018 e dezembro de 2020. Então, um padrão um pouco menos claro do que aquele que a gente encontrou de notícias falsas como um todo, né, na população, vamos dizer. Você vê alguns momentos de alto comportamento de notícia falsa, como aqui, em junho de 2018 e junho de 2019, sem pelo menos esses eventos políticos que a gente determinou ex ante, que a gente achava que eram momentos relevantes para poder analisar a circulação de notícia falsa. Mas de forma um pouco mais temática, a gente tem que analisar dentro do candidato em que momento aquele político, decide compartilhar uma notícia falsa. Então, a gente criou alguns modelos. O que a gente faz aqui é bem simples, nossa primeira abordagem sobre isso, tem várias maneiras de melhorar esse modelo, mas a maneira mais simples é simplesmente uma regressão que a variável dependente é compartilhar notícia falsa 1, não compartilhar 0, e alguns indicadores de eventos. Esses eventos que a gente determinou ex ante, que a gente estava com relevantes. Então, a gente faz primeiro essa análise geral de compartilhar notícia falsa ou não, depois a gente analisa separando por tipo de notícia falsa. Notícias falsas que são anti-PT e pró-Bolsonaro, e notícias falsas que são pró-PT e anti-Bolsonaro. Então, a gente junta esses dois tipos de notícia. Quais são os eventos que a gente está selecionando? Eu posso discutir mais detalhe depois, mas a gente fez uma lista de eventos políticos por semana no Brasil, entre 2018 e 2020.
A gente separou também por eventos que são relacionados com o Lula, como a sua inelegibilidade para a eleição, a prisão, a sua saída da prisão, e escândalos do Bolsonaro, como relação à divulgação de notícias da COAF com Flávio Bolsonaro, prisão de encontrar o Queiroz, a reunião ministerial com o Moro, etc. Então, nossa base de dados aqui, ela é semana político. Essa análise que a gente vai fazer ao longo do tempo. E a gente analisa isso dentro do político. Então, é dentro daquele político. Qualquer que seja a predisposição dele ou não a compartilhar notícia falsa, acreditar em notícia falsa, em que momento que o político resolve compartilhar notícia falsa e tem alguma associação com esses eventos que a gente listou. A gente controla também pela oferta de notícia falsa. Então, como a gente tem o dado pelos buscadores de notícia falsa, os fact-checking agencies, de total de rumores que foram publicados naquela semana, a gente controla também pela oferta de notícia falsa naquela semana. E não ser os padrões aqui, como a gente está repetindo o dado no político, a gente clusteriza pelo político. E aqui são os resultados, nossos primeiros resultados. Então, diferentemente do que a gente imaginava a princípio, não tem uma associação clara, aliás, muito próxima de zero, entre esses eventos políticos que a gente listou ex ante e compartilhar notícia falsa. Também a gente não encontra uma relação clara entre eventos do Lula e compartilhar notícia falsa. Tampouco a gente encontra uma associação clara entre escândalos do Bolsonaro e compartilhar notícia falsa. Então, a princípio, a nossa hipótese de diversion não está com resultados muito claros. Quando a gente separa por outro tipo de notícia falsa, por tipos de notícia falsa, os resultados ficam um pouco mais claros. Então, aqui o indicador é compartilhar notícia falsa que é anti-PT ou pró-Bolsonaro por uma elite, por um político, né? Então, não é qualquer notícia falsa, é uma notícia falsa que ela tem um conteúdo anti-PT ou pró-Bolsonaro. E aí a gente encontra uma associação positiva entre esses eventos políticos que nós listamos ex ante e compartilhar a notícia falsa, consistente com a nossa hipótese H1 de diversion. A gente não encontra, de novo, uma associação com eventos do Lula, e nem entre escândalos do Bolsonaro. Quando a notícia falsa é pró-PT e anti-Bolsonaro, a gente encontra um resultado um pouco intrigante para a gente, que é uma associação negativa entre eventos políticos e compartilhar uma notícia falsa que é pró-PT e anti-Bolsonaro. Então, a gente encontra uma associação forte entre esses eventos e eventos relacionados ao Lula em compartilhar a notícia falsa, uma correlação negativa em compartilhar notícia falsa pró-PT e anti-Bolsonaro. E, de novo, nenhuma relação sistemática com escândalos do Bolsonaro. Uma coisa que eu vou adiantar é que essa é uma medida que a gente tem desses choques informacionais. O que a gente está fazendo agora, que é uma medida um pouco mais temática, que não depende da nossa avaliação, do nosso grupo, de quais são os eventos políticos relevantes, a gente está medindo o quão positivas ou negativas as headlines de jornais brasileiros são sobre Bolsonaro, Lula e alguns outros temas que a gente está listando. Então, a gente vai ter uma medida no nível da semana também sobre quão positivo ou negativo é a cobertura da imprensa tradicional sobre Lula, Bolsonaro e outros temas que a gente acha importante. Então, a gente vai refazer essa análise com essa medida, ao invés de usar a medida de eventos políticos que eu passei agora para vocês. Bom, a nossa outra hipótese era que, além desse efeito de diversion, tinha um efeito de mobilização, que notícia falsa ajuda a sinalizar para o grupo político que você pertence a ele, e isso ativa a mobilização dos seus seguidores. Então, a gente cria, para poder investigar isso, um modelo de regressão, que a variável dependente aqui é a reação ao post, a interação com o político nas redes sociais naquela semana. Então, a gente tem uma medida agregada aqui de comentários, likes, haha, dislikes, angry, retweets, love. A reação depende pelo tipo de plataforma. Mas a gente agrega todas as reações e vai ver de que medida que compartilhar notícia falsa, agora como variável preditora independente, afeta as reações que as pessoas têm a esse político. A unidade de análise, de novo, é semana político. A análise é dentro do político e a gente está controlando aqui por oferta, né, supply de posts. Então, porque, obviamente, quanto mais posts você tem na rede social, mais reação você tem. Então, a gente controla por isso para ver se a gente consegue captar, de certa maneira,
a correlação entre compartilhar notícia falsa e atenção em redes sociais. E os padrões, de novo, são cristalizados para o nível político. Aqui, só descritivamente, análise descritiva, sem a regressão, a gente vê claramente que posts com notícia, semanas que tem algum post com notícia falsa, tem muito maior reação e interação do que semanas sem notícia falsa para os políticos. Aqui a reação é 530 mil, a média, versus 57 mil sem notícia falsa, e se pegar a mediana, porque é muito skew da distribuição, 9 mil e 3 mil. E mesmo controlando pela oferta, a gente encontra, pela oferta de posts, semanalmente, a gente encontra o mesmo efeito. Então, aqui é a regressão que eu tinha descrito antes, que é a correlação entre ter um post de notícia falsa naquela semana e o número de reações, número absoluto, né? E aqui o número de reações logado, já que é uma distribuição muito skewed. Então, a gente encontra uma associação positiva e forte, e relativamente grande, na minha opinião, entre compartilhar uma notícia falsa e as reações nas redes sociais, dentro do político. Bom, eu estou chegando quase a 40 minutos de apresentação, então eu vou falar rapidamente sobre a próxima fase. Em resumo, a gente encontrou, por enquanto, evidência que é consistente com a nossa hipótese 2 de mobilização e bem menos claro para a nossa hipótese 1, sobre diversion. Mas para a nossa história fazer sentido, não adianta só olhar a estratégia política. Tem que olhar a estratégia, a reação a essa estratégia dentro dos eleitores. Então, a gente está planejando um experimento no Brasil, com uma amostra online de 5 mil respondentes, que a gente vai fazer daqui a alguns meses, em que a gente vai manipular o tipo de post que é dado para os respondentes. Então, a gente vai pegar um post que contém notícia falsa, um post que contém notícia hyperpartisan, que é um termo que a gente não está satisfeito ainda, mas a ideia dele contém uma forma mais sutil de desinformação, que não é necessariamente falsa, mas é muito misleading e é politicamente claramente enviesada. Então, o outro grupo que a gente vai incluir no experimento é um post que é fático, né, que contém informação que só simplesmente cumpre um lado social. E a gente vai usar os dados que a gente pegou da nossa análise descritiva, experimental, para a gente poder informar o nosso experimento. Então, nosso experimento aqui, uma vantagem que eu acho dele é que ele é mais informado ecologicamente do que os políticos realmente usam para poder usam nas suas redes sociais. Então, é um desenho simples, a gente tem 3 grupos, um terço é enviado de forma aleatória, um post com notícia falsa, posts com hyperpartisan e comunicação fática. Cada respondente vai estar a cada uma dessas condições, mas ele vai ser exposto a 5 posts diferentes. Os resultados, a ideia disso é que os resultados não sejam enviados simplesmente pelas particularidades de um político específico. Tem uma dosagem de tratamento relativamente alta, ou seja, que a gente não quer cair necessariamente numa armadilha de um efeito fraco, porque a nossa dosagem foi fraca. Mas eu posso falar mais disso depois, para a gente poder avançar. A gente selecionou os posts dos nossos dados que a gente tinha compilado e que a gente identificou, e a gente selecionou posts que contêm conteúdo falso e hyperpartisan, que tem como alvo do post, principalmente o Lula e o PT. E a gente focou também aqui em conteúdo negativo. Então, a gente fez, o experimento ele é muito mais circunspecto, né, em tipo de notícia falsa que a gente está avaliando. Aqui é o exemplo aqui são 5 posts que a gente selecionou. Então, a gente tem esses 5 políticos também que estão constantes. Então, por exemplo, do Capitão Augusto, a gente vai ter um post dele fake news, um post hyperpartisan e um post fático. A gente mantém constante esses 5 políticos. Aqui são os posts hyperpartisan, que não contém notícia falsa, mas tem conteúdo claramente enviesado e misleading. E aqui são os posts fáticos, né? Que a gente pegou como caso essas felicitações para o Dia das Mães, porque todos os políticos tinham, e a gente não acha que eles geram conteúdo necessariamente político. E eu vou discutir depois, em breve, por que a gente acha que não gera. Nossos outcomes são conteúdos de diversion, qual que é
o padrão de consumo de informação após ser exposto ou a notícia falsa, ou a hyperpartisan, ou a fático, né? Isso diminui a confiança na mídia, isso faz as pessoas terem mais tendência a querer clicar em notícias falsas como um todo. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem uma série de outcomes para a gente poder medir o padrão de consumo após ser exposto à notícia falsa, padrão de consumo de informação após ser exposto à notícia falsa ou não. E em mobilização, a gente também tem vários tipos de medidas para ver participação e engajamento em redes sociais e fora de redes sociais, para medir se efetivamente a exposição a notícias falsas teria esse efeito de mobilização que parece que a gente encontra nos dados observacionais. Bom, eu vou andar aqui. E o que a gente está fazendo agora, começou semana passada, é um estudo que já está no campo, já está sendo feito, é para ver se a gente efetivamente escolheu de forma correta os posts, né? Então, a gente está com um survey para poder medir se os posts efetivamente passam a ideia que a gente acha que eles passam. As pessoas identificam isso como falso ou não? As pessoas identificam isso como hyperpartisan ou não? O post que a gente acha que é fático, ele contribui a algum tipo de... ele transmite alguma informação política ou partidária, ou ele é simplesmente fático, como a gente imagina que é? A gente também mede a familiaridade com a exposição às notícias falsas que a gente pretende usar no experimento e outras questões sobre níveis baseline de participação, para a gente ter uma ideia se nossas medidas realmente podem ser mudadas pela exposição a essas notícias falsas ou não. Tem uma questão ética importante que a gente tem que falar, que a gente, no experimento, vai expor as pessoas a notícias falsas, o que torna a gente menos preocupado com as consequências negativas desse tipo de estudo, que são notícias que já circularam no Brasil e não foram fabricadas, feitas por nós. Então, a gente não está contribuindo com o problema a criar notícias falsas novas. As pessoas não vão ter um folheto ou nada na mão, uma mensagem no celular que elas podem compartilhar. Então, vai ficar circunscrito ao survey também. A gente vai debrief todos os participantes de forma bastante agressiva no final, para deixar bem claro que para quem foi exposto a notícia falsa, aquilo é falso. E até onde a gente saiba, hoje em dia, esse tipo de pesquisa que é similar que a gente fez, não encontrou nenhuma consequência negativa nos sujeitos que participaram desses estudos. Mas isso é algo que a gente se preocupa bastante, e eu adoraria escutar ideias, sugestões ou críticas sobre potenciais conteúdos negativos éticos do nosso trabalho experimental. Desculpa ter corrido no final, mas é isso que eu tenho para apresentar. Obrigada. Ok, muito obrigado, Natália. Vocês que ouviram devem ter chegado à conclusão que eu não fiz nenhum exagero na minha apresentação, pelo contrário, que eu poderia ter sido mais elogioso e mais detalhista em analisar as qualidades da Natália como pesquisadora e as contribuições que ela tem feito à ciência política. Eu, por exemplo, já estou cansado só de ouvir ela falar e ficar preocupado com a capacidade dela de manter esse pique. E isso é apenas uma das 5.000 pesquisas em que ela está envolvida, em que ela faz tanta coisa desse jeito assim, né? Eu não vou iniciar os comentários, eu posso até fazer se ninguém se dispuser, mas eu prefiro manter aquela tradição que nós temos no departamento desde sempre, que é primeiro abrir as perguntas para os estudantes, para os membros da plateia, e depois passar aos professores e, eventualmente, aos membros da mesa. Tenho certeza que muitos terão perguntas, indagações e gostariam de fazer as perguntas. Vamos ver, não sei como que a gente faz, deixa eu ver aqui no chat de questão. Alguém, o Moacir perguntou, vocês chegaram a pensar em termos de raça e gênero os possíveis efeitos das fake news? Então, se vocês têm algum controle ou alguma preocupação com gênero e raça. Alguma outra pergunta? Ou eu já passo para a Natália? Seria interessante que alguém mais fizesse pergunta.
Alguma outra pergunta? Lucas Câmara, raised hand. Muito bem, parabéns, você levantou sua mão. E agora o que eu faço com a sua mão levantada, como o senhor vai falar? A gente passa o microfone para ele. Então, faça isso, Rogério. Por favor, o Lucas Câmara quer fazer uma pergunta, mas o Lucas Câmara será bastante objetivo na pergunta dele e não se... ele tem... O microfone vai ficar aberto para ele por questão de 1 minuto e meio no máximo. Lucas. Está vindo. Obrigado, professor. Enfim. Professor, obrigado pela apresentação, muito bacana. Eu fiquei pensando muito, assim, um pouco no que foi a minha experiência fazendo campanha em 2018 e nas coisas incríveis que eu ouvi sobre o nosso colega professor Fernando Haddad. E eu fiquei pensando muito se vocês... porque o que me parece que é muito distinto do que a gente tem hoje em dia são... a questão do digital astroturfing, como a notícia parece para a pessoa que a recebe que vem de um amigo. Então, ela tem sempre uma relação de confiança. E que é muito diferente de um tipo mais antigo de manipulação que claramente vinha de elite para eleitorado, digamos assim. Quero saber se isso é algo que entra um pouco no referencial teórico de vocês. Só isso. Sei que a minha reputação de falastrão me precede, mas acho que eu consegui ser rápido hoje. Uma questão com você, com todos, Lucas, para que a gente seja objetivo e aproveite ao máximo a presença da Natália. Terceira pergunta, e daí você tem, passo a palavra a você, Natália. A Lori perguntou, Natália, na metodologia do experimento, como a amostra dos FATIC posts foi feita? Ok, então... vamos lá, Natália, você responde, depois a gente coleta o... Tá. Primeiro eu vou começar pela pergunta do Moacir. Então, Moacir, eu não sei muito bem se você está interessado, se o eleitor ele reage diferente à notícia falsa, dependendo da sua identificação racial e de gênero, ou seja, o lado do político em si. A gente tem, pelo menos a gente tem um plano de fazer análise por raça e por gênero quando a gente tiver os dados experimentais, que a gente não tem ainda, né? Como eu apresentei para vocês, foi um plano de pré-análise. Em termos do político, a gente tem, aliás, surpreendentemente, tem um número grande de mulheres políticas compartilhando notícia falsa na nossa base de dados. Foi algo que a gente não antecipava, então a gente provavelmente vai investigar um pouco mais isso. E, por fim, uma coisa que, ao fazer essa base de 14 mil rumores, a gente classificou eles em diferentes temas, e o tema do gênero aparece muito frequentemente na notícia falsa, mais do que eu antes esperava. Então, acho que tem uma agenda possível de pesquisa, assim, sobre notícia falsa, questões de gênero e raça. A gente não chegou nela ainda, mas adoraria saber um pouco mais qual o seu interesse específico na pergunta. Depois foi o Lucas, né, a pergunta. Lucas, nosso interesse nesse projeto é mais focado mesmo na elite compartilhando na rede social. Então, não é você receber isso de um colega, né, seu colega compartilhar. Não que a gente não ache importante, aliás, a maior parte da notícia falsa vem de laços sociais, a gente imagina, e pelo que a gente vê na literatura. Nosso interesse aqui é entender o lado da elite política, que até na nossa visão ela não foi explorada da literatura. Mas, acho que, em termos da teoria geral sobre desinformação, cada vez, pelo menos para mim, fica mais claro que desinformação tem a ver com identidade, com reforço de identidade. E isso é feito por laços sociais. A gente já discutiu no nosso grupo de como a gente pode adicionar esse lado social nos nossos estudos, mesmo olhando o efeito, vamos dizer, de compartilhamento de uma elite, como é que isso afeta grupos, não necessariamente indivíduos, só que é algo para o futuro. Lori, metodologia para a amostra dos FATIC posts. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou todos os nossos
posts, né, os 4.000 que não eram notícia falsa. A gente fez Unsupervised Topic Modeling, né, a Latent Virtual Allocation, LDA, e aí com todos esses posts, o LDA te dá tópicos, né, e a gente encontrou nos tópicos quais eram tópicos fáticos da nossa interpretação, e dentro desses tópicos fáticos a gente selecionou os posts. E aí a gente pegou uma lista de posts desses 5 políticos que tinham notícias falsas e hard partisan, e a gente colocou no piloto que está em campo agora, para identificar se efetivamente os posts são fáticos ou não. Os outros candidatos, além desses posts que a gente encontrou de Feliz Dia das Mães, era falando de cidade, né? Parabéns, Ibituruna, por 120 anos, tem muito disso nos posts políticos, e muitos Dia dos Pais também, e alguns outros, mas a gente achou que o Dia das Mães era o mais consistente e talvez o mais fático deles. Respondi as perguntas? Ok, então vamos pegar aqui as próximas perguntas. A Lori tem uma segunda pergunta. No caso da amostra do Twitter, consideraram a reação de contas automatizadas? Depois, Daniela. A Daniela agradece muito, elogia muito, a Lori também, que eu esqueci de dizer, e daí depois a Daniela pergunta assim: pensando nas próximas eleições, se a difusão de notícias falsas tem um efeito relativamente inócuo e restrito, seria uma perda de tempo despender recursos em monitores e ferramentas de fact-checking? Pergunto como representante da filantropia que apoia projetos, inclusive neste tema. O Zé achou muito bom te ver por aqui. Não sei quem que ele viu e quem que ele gostou de ver. Então, isso é meio relacionado com a pergunta da Daniela. Eu faria a seguinte pergunta, Natália. Quando vocês falam em mobilização, é de fato mobilização que nós estamos falando no sentido de... porque o que dá um certo paradoxo, um certo problema aqui, é que você não está conquistando nenhum eleitor novo, né? Aparentemente. Você tem uma predisposição do eleitor de ir numa direção, e o que você está fazendo é criando barreiras, fundamentalmente, para ele passar para o outro grupo, né? Porque cada vez que ele recebe uma informação nova, você joga muita informação para ele, falsa, mas que reforça a predisposição dele. Então, você isola ele de receber informações factuais novas que poderiam alterar o comportamento dele. Mas você não conquista eleitor novo, você apenas não perde, ou você protege aquele eleitor que seria seu. Persuasão, no sentido que o Cox usa, ou que aparece na literatura, ou que seria o termo, a interpretação mais direta de persuasão, que é você convencer alguém do zero e mudar de opinião, isso não está rolando aqui, não é? Então, tem um problema, digamos, de retorno à origem, que é quando isso é feito, quando que essa predisposição é criada, né? Óbvio que vocês não têm que responder isso, mas aparentemente aqui, como campanha, o que você está fazendo é preservando a predisposição e evitando que o laço se perca, né? E que, de repente, o cara transite para o outro lado por receber nova informação. É isso que eu entendi corretamente, é isso que realmente rola em todo esse produção enorme ou aparente, sei lá se é enorme ou não. Ok, seria isso. Pois nós já temos novas perguntas, mas vamos passar para você com isso.
Microfone, Você Natália. está mutada. Obrigada. Primeira de algumas que vai acontecer. Então, vou na ordem inversa. Eu acho que você descreveu bem o que a gente está encontrando, o que a gente estava na cabeça no começo também. E com nossos outros trabalhos baseados em survey, a gente estava encontrando evidência consistente com não haver a persuasão, né? Haver a notícia falsa, ela reforçando essa predisposição, né? Esse viés inicial, essa identidade inicial. Então, a gente não acha que a fake news ela é tão importante para a persuasão mesmo, a gente a nossa evidência não é consistente com isso. E a mobilização que a gente está pensando, não necessariamente mobilização eleitoral, né, mas é mobilização de ativar a identidade, né, mobilização um pouco de redes sociais, né, que a gente está medindo. E no survey a gente também tem umas medidas de turnout, de mobilização mais eleitoral. Mas entre nós mesmos a gente discute bastante se vai ter algum efeito. Se isso tem pouca margem para mobilização, é mais uma mobilização online, fora de período eleitoral, principalmente, talvez. Então, não sei se responde a sua pergunta, mas eu basicamente concordo com a sua avaliação. E de onde vem isso? É uma pergunta mais difícil, né? Não, sem dúvida. Mas talvez, Natália, uma forma de pensar seria se isso mobiliza na opção entre voto branco nulo e voto por algum candidato. Óbvio que nesse desenho seria impossível de ver, mas desenhar uma outra pesquisa que pegasse, porque você tem uma predisposição, mas não necessariamente você vai expressá-la no político. Então, eu posso ser de direita, mas não votar no Bolsonaro. Mas pelas fake news ou por algum tipo de mobilização dessa, eu, de fato, escolho ele. E de repente, também pensar escolhas dentro da família, né? Eu sou de direita, tenho uma predisposição à direita, mas eu tenho que escolher entre o Bolsonaro e o Dória, né? O Bolsonaro e sei lá quem, né? E o Alckmin na eleição de 2018. E, de repente, essa seria uma forma que poderia bater mobilização, né? Mas seriam outros desenhos de pesquisa, obviamente. Sim. A gente pode incluir uma pergunta no survey, com intenção, mas é mais fraco, mas sim, é um bom ponto. Achei a pergunta da Lori da Daniela. Não, da Lori e da Daniela. Não, a gente não tem como, na análise, incluir o efeito de bots, infelizmente. Não que a gente tenha descoberto a maneira de fazer isso, né, usando o Twitter API e o CrowdTangle. Se alguém que estuda isso souber como lidar com isso, mas a gente não tem que eu saiba como lidar com isso. A Daniela. Então, o que eu acho que sobre se a notícia falsa tem esse efeito inócuo, irrestrito. Eu acho que é um puzzle, na verdade. Não sei se a gente pode afirmar que tem um efeito inócuo e restrito. Acho que a literatura tem encontrado até o momento que tem um efeito restrito para persuasão. Mas política não é só persuasão indireta para voto, né? Política tem mobilização, que a gente está olhando. Política também é criar reputação. Política também é levantar issues, é distrair de issues, né? Então, tem vários efeitos indiretos da desinformação que diminuir confiança em mídia tradicional em alguns grupos. Então, tem uma lista enorme de efeitos indiretos de desinformação que podem acumular fortemente para afetar o jogo político, que não necessariamente vá para persuasão imediata eleitoral. E tem uma agenda grande de pesquisa sobre isso. Então, eu acho que o investimento em monitores e fact-checkings ele é muito importante por isso, porque ele é o primeiro ato de barreira para esse tipo de discussão, né? Sem eles a conversa nem começa. Mas a gente pode falar mais depois sobre isso em detalhes, se você quiser. Tinha mais alguma pergunta que eu esqueci? Acho que não, mas tem já coisas novas aqui. Deixa eu, aqui na questões
no Q&A tem perguntas do Ricardo Baltazar. Ricardo Baltazar, famoso Balta, o que gostaria de simplesmente notar quão importante é o nosso departamento e o nosso seminário, uma vez que está atraindo gente que não é da academia e está encontrando uma audiência mais ampla. Então, o Baltazar pergunta: houve certamente muita desinformação na pandemia, mas aparentemente o assunto ficou fora do levantamento. É isso mesmo? Depois, o próprio Baltazar tem uma outra pergunta, que é: a escolha das agências de checagem de notícias como fonte primária do material pode representar um viés? Elas, obviamente, não têm condições de checar todas as notícias falsas e suas escolhas podem, eventualmente, refletir preferências partidárias e diferentes critérios sobre o que é falso, o que é factual, mas distorcido, etc. É possível corrigir isso? E a Ana Luísa Vetovato agradece e pede um esclarecimento em relação às amostras e resultados. Vocês conseguiram produzir alguma comparação entre o compartilhamento durante o período eleitoral e o compartilhamento em paralelo aos eventos, já com o mandato em curso? Daí depois o Moacir diz que, então acho que ele está já interagindo, né? O que li em noticiário estadunidense sobre as últimas eleições nos EUA é que os brancos heterossexuais, geralmente eleitores de Trump, tinham maior propensão a serem influenciados por fake news e a divulgá-la. O que estava pensando era como entender como se daria uma possível comparação com o eleitorado de Bolsonaro no Brasil, que, apesar de ser acusado de racista, possuía um eleitorado significativo entre negros na eleição de 2018. E ele manda um link com as informações de onde ele tirou isso. Ok, passo a você novamente, Natália. Quanto tempo a gente tem, só para saber quanto tempo ficam nas respostas? Rogério, quanto tempo nós temos? Nós temos todo o tempo do mundo, me parece. Não, para você temos todo o tempo do mundo, resta saber quanto tempo você tem para a gente. Então, vamos seguir adiante. Depende da sua paciência. Eu já me inscrevi para fazer minhas perguntas, mas vou pegar carona já na pergunta do Baltazar e te pedir para você comentar se vocês fizeram uma análise, se vocês compararam essas empresas ou essas agências que checam notícias falsas, o quanto há de coincidência ou não no trabalho delas, se houve muita variação entre elas ou se elas coincidem, de que maneira isso afetou o ponto de partida de vocês também. Uhum. Mas mantenho minha inscrição, viu, presidente? Tá. Bom, sobre a pandemia. A gente tem dado até dezembro de 2020. Então, a gente pega uma parte da pandemia, assim. E a gente fez algumas análises descritivas olhando a pandemia. A gente não encontrou nada muito sistemático por enquanto em relação à pandemia e compartilhamento de elites, apesar de ter um aumento grande de notícias falsas em geral na pandemia. Então, não foi incluído, mas a questão é que até o momento não parece ter um padrão, feito pandemia, como qualquer que isso seja, pelo período não está sendo um padrão muito claro. Mas a gente tem várias notícias falsas em relação à pandemia na base de dados. E sobre a escolha da agência de checagem, do Ricardo e do Rogério, sim, porque pode ser um problema, porque a gente usa as agências como nossa baseline truth, né, nossa verdade, para poder classificar, para criar um modelo de predição e depois para identificar o que é posto de notícia falsa ou não. Mas o problema está mais embaixo ainda, né? Não sei se ficou claro que a gente raspou de todas essas agências, né, 6 agências, estou esquecendo alguma, aumentando uma, tirando um, mas só uma delas, que é a boatos.org, coloca o texto da notícia falsa. Então, efetivamente, a gente não tem como comparar
as notícias a partir por enquanto, a gente não encontrou uma maneira automática ou com um modelo para poder comparar as notícias falsas sem ser um trabalho humano que vai comparar 14 mil rumores. Que a gente não sabe como fazer isso ainda de forma sistemática, né? Com uma equipe restrita. Então, a gente tem notícias falsas, a gente tem os fact-checking de todas as agências, mas só uma delas coloca o texto da notícia falsa, que a gente precisa desse texto para poder fazer o modelo. Porque as outras fact-checkings, elas só fazem, elas narram o que foi circulado e fazem a checagem, né? Para evitar, eu imagino que a ideia é evitar compartilhar o texto para frente, elas não colocam o texto em si. A gente vai comparar, a gente teve acesso à base do Facebook de links compartilhados na rede dele, a base completa, praticamente completa, anonimizada de compartilhamento de links. E nessa base tem um indicador se teve link com notícia falsa ou não. Então, nosso próximo passo para lidar com isso é comparar a nossa checagem com a do Facebook. Mas essa é a única maneira que eu vejo para tentar corrigir esse potencial viés. Eu acho que o viés significa que a gente está underestimating, né? Não acho que o viés que a gente está overestimating. Agora tem um viés também de que tipo de notícia falsa que a gente pega, que aí pode ser um viés de direção também, que é mais complicado. Então, é um problema sério, que eu não vejo muita solução. A minha defesa é que o que a gente faz está um pouquinho melhor que os outros fazem, mas eu acho. Mas não é perfeito, de longe. Comparação do período... A outra pergunta já foi feita? Eu passo para elas? Natália, desculpa te interromper, Fernando. O Zé Leon disse que a pergunta dele tinha a ver com esse tema. Então, a bem da discussão, vamos trazê-lo já para a pergunta. Obrigado, Rogério. Oi, Natália, tudo bom? Pois é. Ótimo te ouvir, obrigado. Não, eu ia falar justamente isso, porque tem um viés aí, eu vou te passar depois, tem alguns colegas da comunicação política que justamente têm apontado para a seletividade muito alta do fact-checking, né? Porque não daria para contar com ele como como depositário último e confiável da seleção e das fake news. Justamente porque existe um tipo de ator que também não está sobre os olhos deles, né? Que são as próprias empresas para as quais eles trabalham. Então, você tem aí, né, um viés. Eu entendo que você está olhando para os políticos, mas eu acho interessante você se haver com essa questão aí do viés, e desse viés de direção que você comentou agora. Mas, pegando a coisa lá do gênero, que você comentou, está começando as pesquisas, né, fazendo a associação aí sobre ter uma agenda antigênero muito forte com relação a fake news, né, e sobretudo negacionismo no governo Bolsonaro. E aí não é só o perfil dele lá no Instagram, mas enfim, todo o gabinete aí ministerial. Outro tema que eu ia te dizer, se você viu ou se você vai ver, que seria interessante, é fake news com relação à ciência, instituições científicas. Eu acho que talvez valesse a pena vocês investirem, assim, porque você falou, não, o próximo passo seria ver os tipos. Eu ia sugerir para você pegar ciência, né? Porque tem tido um ataque específico a instituições científicas e a consensos científicos. Fiocruz, Butantan, OMS. Tá bom? Enfim, gostei muito. Um abraço. Rogério, faça a sua pergunta, então. Não, vamos deixar a Natália responder primeiro, que ela tem aí, acho que mais uma acumulada ainda, que ela ia atacar e eu interrompi. Não, eu vi que eu esqueci aqui a outra pergunta do Moacir. Então, a sua questão era entender como se daria uma comparação do eleitorado do Bolsonaro no Brasil e do Trump. Eu acho super interessante isso. Teria que ser uma outra parte separada de uma inclusão disso no survey. Eu não sei como que o que a gente tem agora, a gente poderia responder essa pergunta. Mas esse puzzle que você coloca aí, né?
Mas a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso. Eu não tenho uma resposta boa no momento, porque eu acho que o que a gente tem de desenho não responde. E, Zé, não, efetivamente, a gente pode ter diversas consequências, né? A seleção que as notícias, as agências de checagem fazem. A gente conversou com algumas delas, eu pessoalmente achava que elas fazem fantástico, mas como lidar com isso em termos de desenho, de pesquisa, que eu não sei o que fazer. Né? Se a gente não usa um critério específico, objetivo, que não é nosso, arbitrário do nosso grupo, que também é impossível a gente fazer, o que a gente usa? Não, é uma pergunta assim para o grupo, né? Se alguém tiver uma ideia de qual é o outro caminho que a gente pode fazer para poder identificar isso, né? Então, por favor, pode compartilhar mesmo o passo. E sobre ciência, ótimo ponto, pode ser uma maneira de a gente avançar um pouco sobre a questão da pandemia. Antes do Rogério perguntar, eu só queria contar uma história sobre fact-checking, que como eles podem introduzir um certo viés. Eu escrevi um texto sobre o Bolsonaro que eu falei que ele estava na fase o quê? Fase concreta do Piaget, né, que ele só era capaz de pensar em casos concretos. E eu fui acusado de fazer uma afirmação falsa, porque isso está errado, segundo o fact-checking. Ele estaria numa fase ainda anterior a essa, da fase concreta, que seria uma fase, sei lá o quê, pelo que eu tinha descrito. Então, sei lá, como que esses fact-checkings podem ser muito exigentes, às vezes, quanto ao que é uma notícia falsa, né? Então, eu estaria espalhando notícias falsas por falar que o Bolsonaro é mais capaz do que ele é, né? Por falar que ele estava na fase concreta do Piaget. Mas... Rogério. Com isso o senhor aprendeu, professor. Há de melhorar a sua análise. Mas eu esqueci que fase que ele estava, que fase anterior à fase concreta. Eu achava que a fase concreta era a primeira fase do Piaget. Mas... Como esse seminário está sendo gravado, eu temi pelo que o senhor ia dizer em termos de fase. Por sorte, não escapou nada vexatório. Muito obrigado. Natália, muito obrigado pela sua apresentação. O trabalho de vocês é magnífico, gera um excelente debate. E eu entendi que embora duas pesquisas conectadas, são duas estratégias, dois desenhos bastante independentes ao mesmo tempo, mereciam discussões independentes. Te agradeço por ter trazido as duas coisas, uma que já está com resultados e que permite a discussão, outra compartilhar o que vocês ainda pretendem fazer. Te agradeço por ter feito as duas coisas ao mesmo tempo com a gente hoje. E aí eu tenho algumas perguntas e observações sobre um e sobre outro. A primeira tem mais a ver com a primeira parte do estudo, mas pode ser que tenha alguma importância para o survey, o experimento, que é o seguinte: o bolsonarismo ele desenvolveu uma técnica que foi muito utilizada em 2019, no primeiro ano do governo, e volta a ser utilizada agora, que eu não sei se tem a ver com esse hyperpartisan que vocês inventaram, que é essa categoria intermediária, mas que é uma capacidade de, diante de um escândalo, de uma denúncia ou de uma notícia muito ruim que afeta diretamente o presidente, eles rapidamente saem com uma contra-resposta que, para alguns, beira o absurdo, mas que, bem analisada, bem observada, contém uma certa lógica. Por exemplo, quando eles apelam para a liberdade de expressão do presidente, falar o que ele bem entende, ou quando eles, enfim, contornam a crítica, contornam a notícia escandalosa, oferecendo um ponto de vista alternativo que é razoável, embora talvez para alguns pareça absurdo, mas que tem o poder da lógica e da razoabilidade para convencer o seu eleitor, o seu apoiador, não de forma apelativa, não pela estupidez, pela ignorância ou, para usar fake news, pela falsidade da informação. Não são contra-respostas propriamente falsas, elas talvez sejam discutíveis, questionáveis, etc., mas eles fazem isso com muita rapidez, muita eficiência
e não deixam, pelo menos não vinham deixando ponto sem nó, ou coisa sem resposta. Oferecendo uma visão, às vezes conservadora, às vezes de direita, mas oferecendo uma contra-resposta, um contra-ataque, né? Não sei se isso apareceu no primeiro trabalho, se pode vir a aparecer no segundo, e aí linkando isso com... Eu acho que é o que há de mais interessante para quem observa na comunicação política dos partidos e das lideranças. Para mim, o que há de mais interessante é tentar compreender quem produz, como produz, e como isso se dissemina é esse fenômeno, que eu, infelizmente, não soube te descrever muito bem, espero que você tenha entendido. Mas aí me preocupa na parte do survey essa opção que vocês fizeram por se concentrar, se eu bem entendi, com coisas ligadas ao Lula. O quanto isso não pode, na verdade, afastar vocês da matéria-prima talvez mais interessante, e queria te ouvir um pouco mais por que vocês fizeram essa opção. Sobre ethical concerns, você falou das preocupações típicas de experimento envolvendo as pessoas e tal, mas me chamou a atenção que você tem uma lista de 1.000 políticos, aspas, criminosos, porque divulgar fake news no Brasil hoje está sob legislação já recente, mas estabelecida, que prevê a punição desse negócio. Eu não sei se está acompanhando os debates no Brasil, mas aqui tem toda essa coisa anti-ciência, que o Zé fez referência, mas tem também as pesquisas estão ganhando projeção no debate público e no meio político de uma maneira assim vertiginosa. Então, a CPI da Covid, por exemplo, vira e mexe, divulga uma pesquisa científica feita pela USP, ou por quem quer que seja, e aquilo é discutido entre os senadores, eles fazem requerimentos aos pesquisadores, eles chamam para serem ouvidos no Senado, ganha-se uma exposição muito grande. Então, já estou antevendo que a de vocês pode, eventualmente, tomar esse tipo de caminho. Vocês podem ser chamados, inclusive, por ter uma lista de 1.059 políticos que divulgam fake news. Pode ter implicações criminais, inclusive. E aí até ia te pedir, depois que a gente parar de gravar, diz para a gente qual é o maldito que atingiu aí o score máximo de 29, segundo vocês. Quero o nome, endereço, telefone dele, depois que a gente encerrar a gravação. E então, essa quem são os políticos? Com relação à mobilização, tem toda a discussão aqui fora sobre a dimensão partidária, né? Da identidade partidária, da edificação partidária. Não ficou claro no desenho de vocês se essa variável é mobilizada dessa maneira, se essa coisa passa ou não pelos partidos. Queria te ouvir sobre isso, se passa ou não pelos partidos. E por fim, eu entendo que vocês tenham razões para fazer um desenho que ninguém fez, uma estratégia de pesquisa que você, pelo menos, disse que é inédita na forma como, né, as técnicas e tudo que esse arsenal de coisas que vocês mobilizaram para fazer um desenho tão rico como esse. Aí a pergunta é, vocês escolheram o Brasil porque o Brasil oferece condições propícias para um desenho de pesquisa como esse, né? Isso seria possível fazer algo semelhante em outros lugares? Ou o Brasil é singular em oferecer tamanhas condições para que vocês tivessem acesso a informação de qualidade, a despeito dos problemas que foram levantados aqui, por exemplo, quanto às agências de checagem, sempre tem, nenhuma base de dados é perfeita, e por aí vai, mas me parece que eu acho difícil replicar o que vocês estão fazendo aqui em outro lugar por conta da quantidade e qualidade das informações que vocês estão conseguindo produzir a partir do caso brasileiro. Obrigado, viu? Bom, respondo as perguntas ou junta mais? Obrigada, Rogério, pelas perguntas. Sobre a sua estratégia do bolsonarismo, eu acho que a gente identifica um pouco o que você está falando também.
A gente conversou sobre isso já um pouco no nosso grupo. O hyperpartisan é menos que isso, né? Mas bem mais pontual, e ele não é essa estratégia coordenada, ampla de retorno a esses eventos, né? E eu acho que também passa por... É uma questão de pesquisa um pouco diferente, né? Porque a gente acha que a notícia falsa, ela ativa, talvez, a notícia falsa hyperpartisan ativa o eleitorado por um caminho cognitivo no eleitor diferente mesmo dessa estratégia que você está falando. Então, a gente chegou a discutir um pouco isso, mas eu acho que o principal entrave de fazer esse tipo de análise é simplesmente conseguir classificar essa estratégia, mensurá-la, na verdade, mensurá-la nos posts que a gente tem, no tipo de dados que a gente tem acesso. Uhum. Não sei se é uma resposta muito satisfatória, mas eu acho que faz parte de um conjunto de estratégias de comunicação, né? Mas então eu tenho essas duas dúvidas, se é o mesmo caminho pelo qual a informação é processada para ativar a identidade, e se tem como mensurar. Então, são duas perguntas que acho que travam um pouco nosso progresso nisso. Por que a gente foi no anti-Lula? Que é bem comum na nossa base de dados, a notícia falsa anti-Lula, ou anti-PT, né, anti-Lula, é anti-Lula, anti-PT. Eu não quero falar coisa errada, mas talvez seja mais comum, ou segunda mais comum na nossa base de dados. Então, ela é bem prevalente. E a gente escolheu ela porque a gente tinha que escolher um tipo, porque senão o desenho ficava muito complicado, né? Então a gente pensou, então vamos pegar então a pró-Bolsonaro. Só que aí quando a gente escolhia a pró-Bolsonaro, tinha as opções de FATIC, né, de afático e de hiperpartidário eram piores. Então a gente teve que escolher um tipo que era comum e que as outras categorias eram disponíveis para a gente nos nossos posts também. No nosso desenho inicial, a gente queria fazer tudo. Pró-Bolsonaro, anti-PT, só que aí o desenho fica uma bagunça. E ficam muito poucos respondentes por cada tipo. Então, a gente não pode falar nada sobre nada. Então, a gente resolveu focar nisso, por ela ser muito comum e permitir a gente analisar os outros grupos também. Eu vou voltar para a questão da lista de políticos, porque ela é mais difícil, mas sobre a questão partidária. A gente não está satisfeito com o tema hiperpartidário ainda, porque não é hiperpartidário, é hipergrupismo, né? Mais ou menos. Então, a gente está buscando a literatura e a gente não conseguiu encontrar uma maneira de escrever o que a gente quer descrever, que é esse partisan motivated reasoning e political identity, que não necessariamente passa por partidos, passa por identidade de grupo. Mas não é grupo étnico, necessariamente, de gênero, mas não é um grupo regional também tão forte. Então, a gente está em busca desse conceito. Hoje vai ter que desenvolver nós mesmos, não sei, mas a gente está... o partidarismo tem sido só um atalho, por enquanto, mas não é o conceito que a gente está querendo usar ainda. E a Nara e o Fred, que são as pessoas mais de psicologia política do grupo, que realmente têm o domínio dessa literatura muito maior do que eles, para a gente responder bem melhor. Sobre a lista, são menos, 1.019 é a lista total de políticos, né? Os que realmente compartilham notícia falsa é 144, uma coisa assim. Sim, a gente tem essa preocupação. Eu penso bastante sobre isso, sobre parte da nossa motivação de ter 3 pessoas indo para cada post, inclusive um de nós, foi o nosso receio de passar informação que não é correta. Então, a gente tem essa preocupação, sim. E o nosso objetivo é deixar o dado público no futuro, mas tem algumas limitações disso também, que o CrowdTangle, que é de onde a gente tirou os dados do Instagram e do Facebook, e o Twitter API, que é do dado do Twitter, não permite a gente deixar o dado público. Então, tem vários trade-offs aqui, né? Tem transparência versus impacto versus rigor, né? Então, eu não sei muito lidar com isso, em termos de se vai fazer um bem para a sociedade ou não, mas como pesquisadora, o meu objetivo é tornar o mais transparente o nosso processo possível, para quem quiser acessar. Só que tem vários entraves e preocupações também com possíveis resultados. Esqueci alguma pergunta? A gente ainda tem gente querendo fazer pergunta, mas eu acho que eu vou dar uma encerrada, porque senão a gente cansa e explora a Natália demasiadamente.
Que horas nós temos já? 7h07. Vamos só fazer referência aqui, Natália, se você puder observar as demais perguntas da Lori e também de, salvo engano aqui, propostas de trabalho conjunto ou de cooperação que ela mencionou aqui no chat. Então, a Lori está fazendo algumas referências à possibilidade de te ajudar, que ela também trabalha nessa área, ela tem análise de robô, esse tipo de coisa que ela perguntou, que eu acho que eu até pulei, mas acho que o bom seria vocês duas se comunicarem diretamente. E agradecendo a Lori por isso também, né? Acho que seria Obrigado. útil se as duas conversassem. Alguém agora que pediu para fazer uma pergunta, se ainda houvesse tempo. Natália, você ainda sobrevive? Você acho que como é que é, Rogério? Estamos na hora? E eu passei o Zé Leão na frente da representação discente, aqui não sei quem é que está falando em nome da representação discente, queria fazer uma pergunta também, eu vou trazê-lo para a gente poder encerrar com ele, então. Uma pessoa. Então, o Baltazar também fez algumas outras observações que estão no Q&A. Acho que a Natália tem acesso, né, Natália? Que acho que são algumas recomendações que, de repente, você pode usar e utilizar, né? Podem ser úteis para vocês. Mas acho que não são propriamente perguntas, então deixarei. Então, vamos lá. Gabriela, você vai fazer a pergunta, então? Obrigada, professor Fernando, Rogério. Desculpa, primeiro, que eu só me dei conta agora que eu tinha levantado a mão como representação discente e entrado no seminário por causa do nosso seminário discente. Então, as contas estão aqui, as duas baixadas. Vou tentar ser bem breve, dialogar, acho que bastante com as perguntas do Rogério anteriores. Natália, um prazer te ouvir, assim, como aluna. Aprendi horrores, acho que muito interessante a pesquisa. Obrigada também por ter mandado o relatório do andamento da pesquisa, super, super útil para a gente que está aprendendo, assim. A minha pergunta tem a ver também com os experimentos, e acho que é mais uma dúvida de aluno do Jonathan, assim, que eu entendo, e acho que faz todo sentido as preocupações éticas de vocês, de não, né, apresentar novas notícias, mas uma coisa que eu fiquei pensando é em que medida o fato das pessoas, assim, como é que vai ser a seleção de participantes, em que medida essas pessoas já vão ter visto essas notícias, já saber se elas são falsas ou não, quando responderem ao survey, né? Então, como vocês estão pensando nisso, assim, que medida o fato das pessoas talvez já saberem pode motivar elas a responder corretamente, digamos, mas talvez elas tenham acreditado um dia na notícia, enfim. É o tipo de pergunta que eu sei, talvez vocês estejam fazendo o melhor possível, mas eu fiquei curiosa para saber como vocês decidiram por esse caminho, e é isso. Super obrigada, parabéns, incrível mesmo a pesquisa. Sem querer alongar, eu queria pegar carona no que a Gabriela falou, e eu acho que a preocupação ética talvez seja excessiva e talvez desnecessária. Porque tem uma certa linha nessa preocupação ética que assume que os eleitores ou a população deve ser mantida num isolamento de informação e que por que não ela receber essa informação se ela está recebendo tantas outras? Né? Você não está montando preferência, mesmo que tiver o efeito sobre resultado eleitoral, ou qualquer que seja, vai ser mínimo. Né? E todos nós estamos sendo bombardeados por informações todo o tempo. Né? Então, achar que o eleitor ou o cidadão não pode receber informação desse tipo, talvez seja um exagero, porque ele está recebendo. Né? Você não está criando pânico, criando coisas que possam ser consideradas perigosas. Eu acho que tem uma linha, sobretudo, que aparece em algumas discussões sobre experimentos e ética, que quase que fala assim, não, qualquer experimento que você fizer, ou qualquer intervenção que você fizer junto ao eleitor, você está tendo uma influência indevida. Mas aí é quase como pressupor aquele membro da soberania do Rousseau, que não pode se comunicar com ninguém. Se ele receber alguma comunicação, ele está sendo influenciado, mas a comunicação é isso aí mesmo, né? Então, acho que talvez, no caso de vocês, eu não vejo que tenha algum problema ético considerável que deveria deter a pesquisa, mas talvez eu seja muito
liberal nesse ponto, ou sei lá como definir. Bom, eu acho que essa pesquisa eu imagino, eu espero que não tenha grandes consequências mesmo, né? Ela é bem limitada no conjunto de survey, contexto de survey, a amostra, ela não é pequena para survey, mas é pequena em relação ao eleitorado e resultados eleitorais, mas fica espalhada no país todo. Mas apesar disso tudo, meu primeiro objetivo com pesquisa é do no harm, né? E o que você está falando bom, mesmo o harm pode ser muito pequeno, e possivelmente mas eu acho que o fato da gente usar notícias falsas reais, né, existentes, ela tem uma vantagem ética e uma vantagem metodológica, que eu vou falar também para depois na resposta a Gabriela. Tem uma vantagem metodológica também. E as coisas que a gente adiciona pela questão ética, de não deixar a pessoa compartilhar, de colocar o debrief, são custos muito mínimos para a gente, para evitar alguma consequência. Né? Então, eu acho que é importante, porque você pode pensar em desenhos que são muito, na minha opinião, podem ter consequências muito piores. Né? Então, eu acho importante ser conservador, porque se você pensar em o payoff, assim, o que a sociedade ganha com a minha pesquisa? Pode ganhar alguma coisa, mas é difícil de mensurar. Então, em custo e benefício, eu espero que seja pelo menos neutro, né, o resultado final. Então, é isso que eu penso muito em custo e benefício nessa discussão da ética. Mas sim, eu entendo sua crítica a um pouco do debate de ética em experimentos, tem um pouco disso, sim. Mas pessoalmente, eu fico mais confortável como pesquisadora, ficando pelo lado conservador. Gabriela, mesmo se vamos supor que a gente tivesse constrangimento ético, eu preferia usar a notícia verdadeira existente, porque eu acho que é mais realista. E um dos grandes problemas de experimento em survey é a falta de realismo. Então, se a pessoa encontrar uma notícia que ela já viu antes, como acontece no dia a dia, às vezes você recebe, uma coisa que a gente percebeu na nossa pesquisa é que notícia falsa, ela recicla. Ela aparece frequentemente. O timing, às vezes tem uma notícia que é verdadeira em um momento, ela é falsa em outro, porque as coisas mudaram, o contexto mudou e ficou bastante falsa, na verdade, em outro momento. E então, não acho que é um grande problema. No piloto, a gente está perguntando se as pessoas já viram isso antes, porque aí a gente tem uma lista um pouco maior de notícias falsas que a gente vai efetivamente usar. A gente quer ter, pelo menos, a gente não quer ter só perguntas com muita exposição, falsas com muita exposição, nem com pouca exposição. A gente, dependendo da distribuição final de conhecimento de notícia falsa, a gente vai escolher ou todo mundo no meio, ou algumas muito altas e outras muito baixas, para o nosso efeito não ser necessariamente gerado, ou não ser gerado porque tinha um ceiling ou um floor effect. Né? Então, a minha preocupação é mais nesse sentido de exposição anterior, é a gente fazer uma escolha consciente do nível de conhecimento prévio e como isso pode afetar nossos resultados na hora de seleção da notícia falsa. Ok. Acho que com isso a gente poderia preparar já para o encerramento. E eu queria, antes de encerrar e agradecer novamente a Natália, frisar que na equipe que faz parte do grupo que a Natália, dessa pesquisa, e o grupo que ela sempre se referiu, tem também uma outra ex-aluna do departamento, a Nara, que também fez um mestrado com a gente e que depois tomou o rumo dos States, fez o doutorado nos States. A Nara, no caso, voltou para o Brasil e está na Universidade de Pernambuco, mas foi outra, digamos assim, pessoa que nós acalentamos por algum período, ainda que pequeno, mas que tem um papel importante dentro do tipo de aluno que a gente gosta, né? Nós gostamos do aluno que também sai para fazer o doutorado fora, né, e que continua mantendo a relação com a gente. A Natália, sem dúvida alguma, é a nossa maior expoente, a nossa preferida, o nosso exemplo e o nosso modelo, né? Como vocês puderam ver por essa exposição, por esse trabalho maravilhoso que ela está desenvolvendo, por todos os cuidados que ela tem, seja metodológicos, seja éticos, como ela acabou de dizer, né? E
esse primor, né, de construção do desenho de pesquisa e da preocupação com testar hipóteses e fazer avançar o conhecimento. O que ela mostrou para a gente aqui, como eu disse, é apenas uma pequena parte da agenda de pesquisa dela, e não se resume apenas a esse tópico das fake news e da formação de opinião. Ela trabalha também com políticas, tem um texto maravilhoso sobre discriminação racial em eleições, tem 1000 textos e 1000 trabalhos, e se vocês forem ler o CV dela e ver todas as pesquisas em que ela está envolvida, vocês ficarão espantados. Acho que ela não dorme, essa aqui é a minha conclusão. Ela deve ter, o dia dela deve ser maior do que o de todos nós, e a capacidade dela é, com certeza, maior do que todos nós, seja intelectual, seja para o trabalho. Então, espero que para todos tenha servido como um modelo, um exemplo de como se faz uma pesquisa, como se desenha uma pesquisa, como se procede como pesquisadora de mão cheia que ela é. Então, Rogério, você faz as honras da casa para fazer o encerramento. Muito obrigado, Natália, e muito obrigado pelo exemplo que você deu para os nossos alunos e alunas hoje. Você já encerrou muito bem, Fernando. Muito obrigado pelas suas palavras, pela condução do seminário de hoje. Natália, eu já vou te passar a palavra, mas queria reiterar o agradecimento aí em nome do departamento pela sua presença aqui. Queria agradecer muito a participação do público hoje, que foi muito legal, muito intensa. Pessoas, colegas que vieram de longe, pelo virtual, sejam muito bem-vindos, voltem sempre. A gente sabe que hoje vieram em função da Natália, não em função da gente, mas nas próximas edições a gente também tem gente interessante no restante da programação e será um prazer recebê-los também. Mas a gente sabe que a Natália que fez a diferença hoje, então mais um motivo para a gente agradecê-la pela participação na nossa programação. Queria também, Natália, já encomendar o seguinte, esse experimento termina quando? Eu espero no final do ano. Então, já temos o seminário agendado para 2022, né? De preferência antes das eleições, que é para dar tempo de aprender um pouco com o trabalho de vocês e tentar intervir no processo até lá. Então, já fica aí o convite feito em público e aí não tem como escapar, você sabe, né? A equipe é grande, a gente pode combinar com a Nara, com o Felipe, uma coisa, de repente, a 3, vai ser muito divertido ter vocês aqui no ano que vem apresentando os resultados dessa segunda parte da pesquisa. E peço desculpas ao pessoal da plateia que eventualmente tenha feito perguntas que não puderam ser respondidas nesse tempo. Espero que haja outras oportunidades. A Natália disponibilizou o e-mail dela aí para contato, não deixem de procurá-la se for do interesse de vocês. E muito obrigado. Natália. Não, eu só queria relembrar, bom, o Fernando falou dos outros colaboradores da pesquisa, a Nara, o Felipe, o Fred, todos nós fizemos graduação e mestrado em universidades brasileiras, e depois fazendo doutorado fora, e eu queria ressaltar a Valerie e o João, que são alunos, que são realmente os motores da pesquisa. O trabalho foi basicamente feito por eles, são pessoas inacreditáveis. A Valerie terminando doutorado agora na UCLA, qualquer departamento que tiver ela vai ter muita sorte, o Brookings está tendo essa sorte no momento, e o João é um aluno de graduação da PUC-Rio, que é uma das pessoas mais talentosas que eu já vi nesse momento da carreira, então, grandes coisas a vir pelo João.